Autoproteção. Assunto bom. O assunto de hoje é também extensão da autocura, porque eu quase não falei do Covid, eu quase não falei das situações que a gente tem aí ao nosso redor, que sim, né, entram num processo de autocura, mas a gente pode antecipar a coisa e, e se proteger, para que nem aconteça, né? Para que nem haja o contágio, ou nem falando de doença, mas falando da vida mesmo, das situações que a gente se coloca e lida com o medo, né? Então vamos em frente. É, eu gosto muito de falar, de trazer a importância de como a gente se relaciona com o medo. Porque ao mesmo tempo que entramos numas de rejeitá-lo, quando a gente começa a falar de amor, de cuidado, né, da emoção, não, raiva não, não quero ir tanto para tristeza. A gente vai separando, né, as emoções como se elas fossem realmente positivo e negativo. Essa é bom, essa é ruim. E essa mania que a gente tem de separar precisa ter um olhar, porque não tem separação no cosmos, né? É um processo de integrar e conviver bem com aquela gama de diversidades que tem. Então, como que a gente pode ver o medo também dessa forma, de uma forma positiva? Olha só, se o medo não existisse, eu não sei o que seria de nós. Talvez a gente cairia nos precipícios, a gente não tivesse avisos importantes da natureza, porque é importante que seja sinalizado, né, pela amígdala. É importante que você tenha esse auto preservar, né, de falar, pô, tô sentindo alguma coisa e não tá me cheirando bem. Então, é esse estado que gera a emoção de medo. Mas muito lá no princípio, vai lá e pá, e gera aquela emoção, aquele estado de alerta com tenho que correr, tenho que lutar, tenho que fugir, o que eu vou fazer? E gera essa sensação de medo. Isso é ótimo, porque nos coloca naquela posição que a gente precisa naquele momento. Então, qual que é o problema? O problema é permanecer ali. Que nós estamos falando uma história muito parecida com a do estresse que eu falei na última live, né? O problema é permanecer ali e comprar esta emoção, como se a gente precisasse se preocupar apegados nessa emoção. E aí que começa a complicar a coisa. É aí que a gente perde o poder que a gente tem vibracional, o poder mental, porque nós vamos fazer desta vibração um padrão e habituar as nossas redes neurais a caminhar por ali, a ficar sempre apreensivo, a ter sempre esse separar, ai meu Deus, não vou ali porque eu tô com medo, não, aquilo ali, não, ai meu Deus, que horror aquilo. Então a gente começa a se limitar muito, porque padronizamos essa emoção no nosso piano sentimental, né? Podemos tocar todas as teclas. E a tecla do medo é bem-vinda, mas para que ela seja soada, você, sinalizou, tal, agora eu vou para outra polaridade dela, que é o permanecer com coragem, com fé, com otimismo, com a contrapartida daquela situação. Aquela situação que te levou para o medo não pode ganhar no meio do negócio, senão perdemos o nosso poder, certo? Estão indo. E aí nós vamos trabalhar, então, uma situação oposta onde você fomenta a proteção, fomenta uma ideia que te traz uma energia de proteção. Nós vamos perceber que eu estou sempre falando a mesma coisa.
é sempre um modelo mental, é sempre um poder de pensamento e sentimento junto, eletromagnético. É sempre uma ideia. Aquela ideia rege tudo, rege o seu campo vibracional, rege os seus comportamentos e rege o reativo do mundo com relação a essa origem de vibração, né? Às vezes até a gente fala textos que não são coerentes. O que importa é o que você está vibrando de pensamento e sentimento íntimo mesmo. Não aquele da linha de frente do superficial que a gente está passando só no dia a dia, talvez numa palavra aqui ou outra palavra ali. Tudo é importante, inclusive essa linha de frente. Mas o que eu estou dizendo é que as emoções que estão enraizadas é que estão gerando essa roda, né? Alimentando essa engrenagem. Então, a proteção vem principalmente do seu sentimento, né, de se sentir protegido. Essa é a ideia central. Como eu posso me sentir protegido? Porque esse sentimento, essa vibração de proteção, mas é mais do que isso, essa confiança de que sim, está tudo protegido, de que minha energia está forte, de que aqui não vai ter magnetismo para atrair a situação que eu não quero, né? Como eu faço para trazer isso à tona e realmente ficar firme ali e não deixar, né, que essa outra energia de medo se sobressaia? Então, é aí que eu acho que tem que chegar, né? E nós vamos também caminhar num lugar que eu também já falei aqui, a importância das coisas. Que importância você está dando para suas linhas de raciocínio? Como que você está lidando com o problema que está acontecendo externo dentro de você? Como que você está lidando com aquilo? Porque na atual situação que a gente chegou, e graças a Deus, porque sinal de que nós estamos completando um ciclo de experimentações, experimentamos de tudo, o livre-arbítrio experimentou de tudo. Então temos todas as realidades. Ah, isso aí, não sei se você vive em que mundo, isso aí não é realidade, é a minha realidade. Ao meu redor tá assim, ao redor daquele camarada tem uma outra perspectiva. Então nós estamos tendo a oportunidade de viver várias realidades. E todas são possíveis. Então, qual é aquela que você está escolhendo para você? Esse é o ponto principal. Porque é possível, mesmo o camarada que está aqui do meu lado, viver uma outra realidade completamente diferente da minha. Parece muito louco isso, porque a gente condivide, né? A gente tá na mesma matéria. Mas tudo está embasado pelas minhas ideias e pelas ideias dele. Então, mesmo convivendo no mesmo ambiente de matéria, nós estamos vivendo realidades diferentes. E o que eu estou sentindo, e isso é muito particular, tá? Não tenho conhecimento de extrasensorial, de me comunicar com entidades. Não, é muito uma sabedoria interior, um sentir. O que eu estou sentindo é que essas realidades estão todas afloradas, mas ao mesmo tempo o magnetismo por si só está começando a separá-las. Então agora estamos tendo a oportunidade de ver muitas realidades diferentes. Gente que está super ligado à natureza e gente que nem sabe o que é natureza, nem joga o papel no chão ainda, completamente desconectado. E tudo convivendo. Eu acho que aos poucos a coisa está começando a ocupar os seus lugares. E em algum momento o planeta vai dar o seu jeito de acolher aqueles que estiverem dançando a sua música, né? A música da natureza, a música da harmonia, a música do vamos aprender a jogar junto, pelo amor de Deus, porque do jeito que tá não tá dando mais. Parece que saí, mas tô voltando, porque tudo tem a ver com o quê? Com medo, com
com qual a vibração que você está escolhendo para te reger, para que reja mesmo a sua vida. E ao mesmo tempo não tô metendo pau no medo e falando nunca mais sinta isso, porque ai que horror, não. Eu quero sentir, eu quero ter essa voz de alerta. Opa! Porque quando aconteceu o tsunami lá em 2004, 4 horas antes, os animais tiveram esse medo, esse ímpeto de: o que está acontecendo? Vou correr, não sei o que, mas vou correr. Esse instinto, ele é ativado pelo medo, pela amígdala. E foi por isso que foram salvos, porque eles se mandaram. Então é importante isso. Importante que a gente olhe, sinta, agradeça e faça uso disso. Mas até a página 3, né? Não vamos comprar esta emoção e viver na preocupação, viver no, ai meu Deus, apontando as coisas horrorosas, construindo futuros assombrosos com ideias medonhas, né? Você entra tanto numa do medo que você fala assim, nossa, mas então, assim do jeito que tá, quando chegar daqui 50 anos não vai ter mais, não... Nós precisamos tomar muito cuidado com essas construções, porque a gente cria, e cria mesmo, cria para si, em primeiro plano, né? Então, a ideia é essa. Em primeiro lugar é começar a entrar em contato com como que é lidar com isso dentro de você, como você lida com o medo dentro de você. Esse é um primeiro ponto, né? Pra gente começar a ir para uma outra polaridade, né? Desta mesma... Eu sempre falo, né? Emoção é como frio e calor. Não sabe quando começa o calor, quando começa o frio, mas nós estamos falando da mesma linha, do mesmo termômetro, né? Então, você tá aqui no medo, você vai galgando, subindo ali para que você vá para o outro lado, para o otimismo, para a confiança e para a fé, né? A fé, não a esperança, a expectativa. A fé, não, isso é assim, tá lá. Estou confiando, já agradeço, né? E vamos saindo dessa situação de preocupação, né? Ou, no caso da doença, de compra daquela doença ou ficar, ai meu Deus, não vou lá porque não assim, porque pode acontecer, porque já pensou se aquilo assim, assim. Tudo isso estamos clamando, né? Então é isso. A primeira coisa mais importante da vida é o que estamos pensando e sentindo. Partimos daí.